Pessoal do Help Química, vamos então começar nossa aula de número 87, onde hoje nós estaremos falando sobre crioscopia. Pessoal, na aula passada eu perguntei para vocês se solutos moleculares e não voláteis alterariam a temperatura de ebulição da água ou de uma solução qualquer. Na aula de hoje estaremos vendo o que acontece com solutos moleculares e não voláteis quando se trata da temperatura de congelamento daquela solução. Então, pessoal, vamos começar aqui com esse esqueminha, que é o esqueminha da água, né? A temperatura de 0 graus e a pressão ambiente, né? 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Vamos ver duas soluções de mesma concentração, soluções aquosas, e vamos ver o que acontece aqui com a temperatura de congelamento da água, né, ou da solução. Então, pessoal, a princípio nós vemos aqui em cima temperatura igual a 0 graus, né, e 1 atmosfera, certo? O que aconteceria então se nós estivéssemos trabalhando com uma solução de glicose e uma de sacarose a 0,5 mols por litro? Aqui haveríamos então, né, uma diminuição da temperatura de congelamento, né, que de 0 graus cairia para menos 0,97 graus a pressão ambiente, beleza? E se eu alterar a molaridade dessa solução, o que será que acontece então? Então, se nós dermos uma olhada aqui, galera, nós vemos então, né, que a glicose e a sacarose feita com um pouco mais concentrada, né, feitas com soluções um pouco mais concentradas, nós baixamos ainda mais a temperatura de congelamento dessas duas soluções. Graficamente falando, pessoal, nós teremos essa representação esquemática para a água, para a solução, para as duas soluções 0,5 molar e para a solução 1 molar. Por que nós teríamos esse gráfico então, pessoal? Olha só, nesses pontinhos aqui, que eu vou dar um destaque de verde para vocês, seriam as temperaturas de congelamento desses solutos e dessas soluções, né, nas suas condições ambientes. Quando nós fazemos a adição de um soluto molecular e não volátil, né, olha o que acontece com a temperatura de congelamento deles, aonde nós podemos ver aqui chamado de TC1, TC2 e TC3. Então observe só, pessoal, a água, ela tinha uma temperatura de congelamento aqui em verde. Quando fez a adição do solvente, olha para onde cairia a temperatura de congelamento dela, em TC3, tá vendo? Nessa ligação por essa reta. Aqui para a solução 0,5 molar seria a mesma coisa, baixaria ainda mais a temperatura de congelamento, e aqui na solução 1 molar, né, baixaria ainda mais. Então, pessoal, o efeito crioscópico é esse. Se nós adicionarmos um soluto molecular e não volátil em um solvente, esse solvente tem a solução, tem a temperatura de congelamento abaixada, certo? Então, por isso que em países frios, né, que nevam bastante, costumam se jogar sal na neve, por quê? Para derreter ela, né? Não que a neve seja mágica ou que o sal que eles jogam seja mágico. A única coisa que está acontecendo é vocês deixarem aquele meio mais concentrado, certo? Baixando assim a temperatura de fusão, de congelamento daquela solução, né? Daquele solvente, daquela solução. Por isso que então a neve acaba derretendo, né? Por isso que jogam-se sal nos países frios na neve. Matematicamente falando, a variação da temperatura de congelamento, o ΔTc, né, seria a variação, né, seria a temperatura final, né, subtraída pela temperatura que nós teríamos inicialmente. Belezinha então, pessoal? Então tá aí a nossa aulinha de crioscopia, né? É um assunto bastante cobrado no vestibular, principalmente essas questões teóricas, né? E é isso aí, né? Fiquem na sequência então, galera, que nós veremos a lei de Houghton, né? Aonde nós veremos todas essas últimas 3 aulas aplicadas matematicamente, beleza? Então tá bom, contra vocês lá. Até já!